Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um bate-bola aqui no Facebook, no YouTube. Hoje a gente está fazendo gravado, tá certo? A internet, infelizmente, acontece, né? Tem dia que não dá, a internet não nos ajuda, mas na medida do possível a gente faz aqui, traz todas as informações gravadas, depois a gente coloca nas nossas redes sociais para aqueles que gostam de assistir o bate-bola, né? Porque aqui é muita informação, então a galera às vezes, né, dá uma olhadinha, quer ficar bem informado, é só se ligar no bate-bola, né? O bate-bola que teve. Vai trazer todas as informações do futebol amador. Vamos falar também do torneio de penalidade, já é no próximo sábado, Babeba Legal, a organização do Emanuel Alex. Vamos falar de futebol brasileiro, Copinha, rapaz, o São Paulo acabou ganhando a Copinha de virada. Aliás, o São Paulo bateu no Corinthians na Copinha e bateu no Paulista. Vitória sensacional da equipe do São Paulo. Vamos falar dos estaduais e do futebol europeu. O nosso programa acontece sempre às segundas e sextas-feiras, às 19 horas. Se tem o apoio do canal Será Flá 79, canal BC de Futebol, canal do Juan. Lembrando que hoje a gente está fazendo gravado. Nos últimos programas a gente tem feito ao vivo no YouTube, depois a gente coloca no WhatsApp. Então no início do programa, trazer o boa noite de destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan Pablo. Boa noite, e o meu destaque vai para os jogos que acontecerão neste domingo de Champions League. E a gente terá a última rodada, a oitava rodada, com 18 jogos simultâneos, os 36 times entrando em campo, e com certeza teremos alteração nos 8 primeiros. Assim, a gente vai ver quem acaba nas 8 primeiras colocações e quem acaba nas 24 primeiras, quais serão os 12 times eliminados. E tem time grande de fora, o City está ficando de fora no momento. A gente vai ver se mantém até o final da rodada. Esses confrontos, a Liga dos Campeões sempre acontece às terças e quarta-feira, mas a última rodada, próxima quarta-feira, às 5 horas, vai ser sensacional, vai ser show de bola. Juanzinho, vamos começar falando de futebol amador. O destaque é o torneio que vai acontecer no Babeba Legal, organização do Emanuel, próximo sábado, tá certo? Dia 21, aliás, dia 1º de fevereiro, no Babeba Legal, o torneio de penalidade, mais de 50 duplas inscritas, Juan, e na sexta-feira nós faremos o sorteio lá no Babeba Legal, onde vai ter um bolão, então mais de 50 duplas, a gente vai fazer o sorteio e também divulgar a premiação, né? A galera que vai participar do bolão vai acompanhar o sorteio e, se a internet deixar, a gente vai fazer ao vivo no YouTube, tá certo? Então, próximo sábado, torneio no Babeba Legais, que são R$30, vão ter a cobertura total da TV FP Esportes. TV FP Esporte, o Benartes estará para levar todas as emoções ao vivo no Facebook e também no YouTube, tá certo? Então fique atento, a TV FP fará a cobertura desse grande evento. Aí no futebol amador, teve rodada lá no Nonatinho, nesse final de semana, a quinta Copa Master do Nonatinho, categoria aspirante. Tem o PSG, Juan, o PSG está jogando, o PSV está jogando, acompanhando a equipe não, exatamente, Juan, o PSG está acompanhando o Morrinhos, exatamente, Morrinhos, o Master do Morrinhos vem só com o quadro e entrou a equipe do PSV da Lagoa do Serrote. O Juan vai atualizar como foram o resultado do aspirante também do principal. Na categoria aspirantes, foi 3-0 para o PSV em cima do São Vicente, e na categoria Master, o São Vicente empatou em 0-0 com o Morrinhos. Então tá aí, dia 25, mais uma rodada dessa competição. Rosinho, nesse confronto, o São Vicente estava com 2 quadros e o Morrinho Master só com Master, e o PSV da Lagoa do Serrote com os aspirantes acabou ganhando 3-0. Próximo final de semana, também conhecido como dia 1º de fevereiro, Juan, tem um jogo, Juan. Quem joga? Joga o Salgadinho Master contra o Real do Pedregal. Isso. Ainda em fevereiro, logo no dia 8, a gente vai ter a estreia do Barro Preto Master, o time do Kiko, que vai jogar contra o Vitória Master do Córrego das Almas. E no dia 15, o Juventude da Alvaçã Master joga contra o Asa Branca Master. No dia 22, o Flamengo do Parapuí
joga contra o Salgadinho Master, e aí só teremos jogo em março. É o calendário, né? Tá aí o calendário, tá aí o destaque é o Barro Preto estreando no dia 8, né? Esse sábado que vem, é 8 dias, tá certo? Então, futebol amador, vamos mandar um abraço pro Dedé, presidente do Cruzeirão da Massa, o Dedé, que assiste o nosso programa no YouTube, tá certo? Rosinho, o futebol profissional, a gente teve o Manjadinho, segunda rodada, o Ceará Esporte Clube fez 2-1 no Ferroviário, o Maracanã empatou em 1-1 com o Tirol, o Fortaleza fez 3-1 na equipe do Horizonte, o Iguatu 1-1 contra o Floresta e o Barbalha fez 3-1 no Cariri. Ficou o grupo A, Juan, depois da segunda rodada. O Ceará é o líder com 6 pontos, o segundo é o Floresta, o terceiro é o Maracanã, o quarto é o Horizonte, o quinto é o Cariri. O Cariri é o quinto. No grupo B, o Fortaleza só jogou uma vez, é o líder, o Barbalha é o segundo, o Tirol é o terceiro, o quarto é o Iguatu, o quinto é a equipe do Ferroviário. Lembrando, Juan, que é tiro curto. 2 grupos de 5, grupo contra grupo, e só são 5 rodadas para a gente conhecer os 2 times que passam direto para as semifinais, o primeiro de cada grupo, e o segundo e o terceiro se classificam para uma espécie de quartas de finais, Juan. Então, nesse momento, estariam classificando Ceará e Fortaleza, para surpresa de 0 pessoas, os 2 estariam classificando logo para as semifinais, porque tem a melhor campanha. Então, a gente ainda tem o calendário, Juan, da primeira rodada, jogo isolado. O Fortaleza enfrenta o Cariri nessa segunda-feira. Esse jogo começa 8h30, tá certo? O Fortaleza com o Cariri. O Fortaleza que deve jogar com o time titular, o Cariri que se cuide, pode pegar uma goleada nesse jogo, tá certo, Juan? Na terceira rodada, a gente tem o Barbalha jogando com o Horizonte. Isso é na quarta-feira. Ainda o Floresta jogando com o Ferroviário. O Ferroviário, Juan, que não está bem, não ganhou ainda de absolutamente ninguém. E é o lanterna do grupo. Exatamente. Até o momento. E o lanterna do grupo, Juan, vai para o quadrangular da morte. Então o Ferrinho que se cuide. Quem não classifica, Juan, para as quartas de finais e nem para as semifinais, vai para o quadrangular da morte. Os 2 últimos colocados. Quarto e quinto colocado de cada grupo. A gente tem o Ceará Esporte Clube jogando com o Iguatu, o Tirol jogando com o Cariri e o Fortaleza jogando contra a equipe do Maracanã. Esse jogo do Fortaleza acontece quinta, dia 30, tá certo, Juan? A gente teve a bola rolou também no Campeonato Carioca, mais uma rodada número 5, e os principais times, Juan, os times de primeira divisão, os principais times do Rio de Janeiro estão começando a ganhar e estão tomando a dianteira da competição. O Vasco fez 4-1 na Portuguesinha do Rio, o Botafogo 2-0 no Bangu, o Madureira 0-0 com o Fluminense, o Maricá 2-2 com o Sampaio Corrêa e o Volta Redonda perdeu 2-0 para o Flamengo. Essa que faz a estreia do time titular do Flamengo. E nas primeiras colocações a gente ainda vê Maricá e Volta Redonda, só que fechando o G4 ainda tem Vasco e Flamengo. Tá aí os grandes tomando a dianteira da competição. Esses 4 vão estar classificados para disputar o Campeonato Carioca. Lógico que o primeiro colocado é campeão da Taça Guanabara. Do 5º ao 8º, no caso, Volta Redonda, Botafogo, Português e Fluminense estariam disputando a Taça Rio, Nova Iguaçu, Botafogo, Portuguesinha e Fluminense. Sampaio Corrêa, Boa Vista e Madureira estariam garantidos na primeira divisão do próximo ano, e o Banguzinho estaria rebaixado. A próxima rodada, Juan, rodada completa, ainda tem um jogo, né? Para finalizar essa rodada, o Nova Iguaçu enfrenta a equipe do Boa Vista hoje. Exatamente. E a sexta rodada, Juan, começa no dia 29, conhecido como quarta-feira. Que o Maricá enfrenta o Vasco, o Volta Redonda enfrenta a Portuguesinha do Rio, o Botafogo contra o Fluminense, está aí, primeiro clássico da competição. O Nova Iguaçu enfrenta o Bangu e o Boa Vista enfrenta o Madureira. O Flamengo enfrenta a equipe do Sampaio Corrêa. Vale lembrar que se o Nova Iguaçu ganhar hoje, ele sobe para a segunda posição, empurra o Vasco para a quarta e tira o Flamengo do G4. Juan, esse jogo do Flamengo, o Flamengo joga no Maracanã, tá certo? É o reencontro do Flamengo com a sua torcida. O Flamengo já jogou um amistoso nos Estados Unidos, contra o São Paulo, empatou 0-0. Jogou 4 partidas no Nordeste com o time sub-20. O time profissional estreou em Brasília. Então é o reencontro do Flamengo com a nação nessa quinta-feira, às 21h30, certamente, com o Maracanã, com muita gente, tá certo, Anzinho? Segura, Juan. Juan, no Paulistão, Juan, mais uma rodada, o Juan vai trazer os resultados. Antes, Juan, teve um jogo da terceira rodada, o Noroeste empatou em 0-0 com o Botafogo. Esse jogo é para ter acontecido na quinta-feira, mas por
Eu não sei qual que foi o motivo, o fato é que foi adiado. Ele aconteceu na sexta-feira e foi 0-0 esse jogo. Então a rodada completa do Campeonato Paulista aconteceu no sábado e no domingo. Daí, e o Guarani acabou vencendo o Noroeste por 2-0. O São Paulo fez 3-1 no Corinthians, numa apresentação de gala do Lucas Moura. Principalmente o segundo tempo, muito bom, né? Do São Paulo jogou demais. E o Oscar, Juan, fez o primeiro gol. O Oscar, que ele fez parte da base do São Paulo, jogou 14 jogos, foi para o Internacional, depois foi para a Europa, jogou muito na Europa, muitos anos, e agora voltou e conseguiu, depois de 2 jogos, fez o seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Um belo gol, né? Com a vacilada da zaga do Corinthians, muito comemorado pelos tricolores. E o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu de 1-0 para o São Bernardo. O Mirassol fez 2-1 na Portuguesa, na Lusa. O Palmeiras perdeu 2-1 para o Novo Horizontino de virada. Tá aí o Novo Horizontino, que não vencia desde que perdeu a vaga na Série A, e a torcida palestrina protestando. O Velo Clube 2-1 no Santos. O Internacional de Limeira 1-1 com a Ponte Preta. E o Água Santa 3-0 no Red Bull Bragantino, que tá mal. Já é um dos candidatos ao rebaixamento, já que a Red Bull não está ligando mais muito pro a Red Bull, que o Klopp, tá certo, é consultora Red Bull e acompanha os jogos, vai assistir alguns jogos, está previsto para assistir Palmeiras e Red Bull na próxima rodada, que acontece terça-feira. O Klopp já assistiu um jogo do Sub-20 do Red Bull, então está aqui no Brasil para acompanhar os jogos do Red Bull Bragantino e também, né, do Salzburgo, do RB Leipzig, também do New York City, do time lá da Red Bull também. Então, está aí o Klopp, ex-treinador do Liverpool, né, muito vitorioso no Liverpool, agora é consultor da empresa Red Bull. Então, aqui na rodada do Paulistão, Juan, começando justamente com o jogo de primeira divisão. Teremos Palmeiras contra Red Bull Bragantino, Novo Horizontino contra Velo Clube, Mirassol contra Guarani, São Bernardo contra Santos, Noroeste contra Internacional de Limeira, Ponte Preta contra Corinthians, o Botafogo contra o Água Santa e a Portuguesa contra o São Paulo Futebol Clube. E agora vamos falar de Copinha, e o São Paulo é o time da virada. O Corinthians havia abrido 2-0 e o São Paulo não se intimidou, fez 3-2 e fez a festa em cima de um dos maiores rivais, assim, São Paulo, campeão da Copinha, e pediu o bicampeonato do Corinthians. O Corinthians, que é o maior vencedor da Copinha, tá certo? Então, São Paulo impediu mais um título do Corinthians, tá certo? A Série A2 também teve 4 rodadas. Em que a Portuguesa Santista pegou 2-0 do Santo André, o Linense empatou em 1-1 com o Rio Claro, o Oeste 2-0 no São Bento, o 15 de Piracicaba fez 1-0 no Grêmio Prudente, o Ituano 1-0 no Juventus, o Capivariano 3-1 na Ferroviária, o Taubaté 2-0 no Votuporanguense, o São José 0-0 na Primavera. E aqui no Campeonato Paulista é interessante porque você pode ver de times de segunda e terceira divisão jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista. É verdade. O Rosinho, no Mineiro, terceira rodada, o América fez 2-0 no Vila Nova, o Pouso Alegre 0-0 no Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está jogando ainda com o time sub-20, com o time misto, porque o time titular ainda está fazendo pré-temporada nos Estados Unidos. Nesse sábado empatou 0-0 e perdeu as penalidades para o Orlando City. A gente teve o Aimoré 2-0 no Atlético Clube. A gente teve o Democrático Governador do Valadares perdendo de 1-0 para o Tombense, o Berlândia 1, Itabirito 1 e o Cruzeiro, com muitas vaias da torcida, 1-1 com o Betim, que culminou com a queda, Juan, do Fernando Diniz. Fernando Diniz não é mais o treinador do Cruzeiro e o mais cotado para assumir o estrelado time do Cruzeiro é o Renato Gaúcho, né? O Cruzeiro cercado de muita expectativa, Juan, mas nesse início de ano vem tropeçando, não ganhou ainda e sobrou para o Fernando Diniz, mas assim, quem contratou sabia, né? Contratou o Dudu há muito tempo não joga absolutamente nada. Contratou o Gabigol há muito tempo não joga nada. O Fagner é um ex-jogador em atividade. Então, que me desculpe a torcida do Cruzeiro, acho que eles vão passar maus bocados nessa temporada, tá certo, Ozinho? A não ser que o Gabigol volte a jogar aquilo que jogou em 2019 até 2022 e o Dudu volte a ser um jogador pelo menos regular, coisa que faz
faz tempo que isso não acontece. Então, a gente teve rodada também, segunda rodada do Gauchão, Juan. Que o Grêmio fez 4-0 no Caxias, o Avenida empatou em 0-0 com o Ipiranga, o Pelotas perdeu 2-1 para o Mussum, o Brasil de Pelotas, tem o Brasil de Pelotas e o Pelotas empatou em 0-0 com o Guarani de Bagé, o Internacional 2-0 no Juventude e o São Luís 1-1 com o São José, e agora Campeonato Capixaba. Juan, Campeonato Capixaba, segunda rodada. Rodada 2, que o Vila Velhense empatou em 1-1 com o Jaguaré, o Real Noroeste perdeu 2-1 para o Rio Branco do Interior, o Rio Branco da Capital 0-0 com a Deportivo Ferroviário, o Vitória 1-1 com o Porto Vitória e o Capixaba 2-2 com o Nova Venécia. A gente teve no Alagoano, o Penedense empatando em 0-0 com o Cururipe, o Murici perdeu de 3-0 em casa pro Asa. A gente teve o HC, mais uma vez, o placar atribuído, um WO 3-0 pro CSE. HC que não vai jogar. E o clássico, o CRB perdeu de 3-2 num jogão de bola para a equipe do CSA. No Alagoano. Aí o primeiro clássico alagoano da temporada com vitória do Azulão. Isso, o Juanzinho, a bola começou a rolar também no Acre, Juan. A gente teve 2 jogos e o Galvez começou bem. O Galvez fez 3-2 no Clássico de Castro e o grande campeão de lá, o Rio Branco, fez 2-0 no São Francisco. Está aí a terra dos dinossauros. Na rodada 1, rolou a bola também no Amazonense, em que a Princesa dos Solimões empatou em 1-1 com o Manauara, o São Raimundo 1-0 no Parintins, o Manaus perdeu de 1-0 para o Nacional de Amazonas e o Amazonas 4-0 no 7. Vale lembrar, o Amazonas, time novo, mais grande favorito, porque é um time ascendente. A surpresa, Juan, a derrota da estreia do Manaus, né? O Manaus é um time em ascensão e acabou perdendo na estreia. Na Bahia, Juan, a gente teve a Jacuipense ganhando 2-0 da Juazeirense, o Bahia fez 2-0 no Porto, o Colo-Colo perdeu de 4-1 para o Vitória, o Atlético de Alagoinhas 0-0 com o Jequié e o Barcelona 2-2 com o Jacobina. A gente teve rodada também no Campeonato Candango, Juan. Que o Samambaia fez 1-0 no Capital, o Sobradinho perdeu de 1-0 para o Paranoá, o Legião perdeu de 3-0 para o Gama. Há quanto tempo que eu não vi o Gama ganhando? O Ceilandense perdeu de 2-0 para o Ceilândia e o Real Brasília pegou 3-0 do Brasiliense. O Brasiliense que não pode, em hipótese alguma, ficar sem divisão em 2026. Juanzinho, em Santa Catarina, o Criciúma 1-1 com o Barras, o Concórdia ganhou de 2-1 da Chapecoense, o Macido Dias empatou em 1-1 com o Caravaggio. Caravaggio, né, Juan? Caravaggio, sim, vem na segunda divisão. A gente teve o Vencido Luiz, perdendo de 1-0 para o Santa Catarina, o outro caçulinha. O Joinville 1-1 com o Brusque e o Avaí perdeu em casa 1-0 no clássico com o Figueirense. A bola rolou também no futebol goiano, Juan. A gente teve o Atlético Goianiense pegando 3-1 do Vila Nova, o Goianésia 2-2 com o Goiatuba, o Vidorense 2-0 com o Craque, o Goiânia 1-1 com a Aparecidense, o Anápolis perdeu de 1-0 para o Goiás e o Jataiense 2-0 no Inhumas. O Campeonato Goiano, quarta rodada, a bola rolou também no Maranhão. No Maranhão, o Pinheiro fez 1-0 no Motoclube que está na Copa do Nordeste. O Tum perdeu de 2-1 para o Sampaio Correia. O Maranhão fez 1-0 fora de casa no Viena. E o IAP 1-1 com o Imperatriz. É o Campeonato Maranhense, Juan. A bola rolou também no Mato Grosso, Juan. O Luverdense perdeu 3-0 para o União Rondonópolis, o Primavera 1-1 com o Cuiabá, o Nova Mutum 1-0 no Sport Sinop e o Misto empatou em 1-1 com o Operário. Ainda não sei de onde é que é esse Operário, mas vamos agora para o Campeonato Paraense, em que o Repá venceu, o Caeté perdeu de 4-0 para o Remo e o Águia de Marabá perdeu de 4-2 para o Paysandu. O Águia que foi o único que conseguiu quebrar a hegemonia desses dois, se eu não me engano, em 2023 ou foi em 2022. O Independente empatou em 1-1 contra o Naluso, o Bragantino 1-0 no Santa Rosa, o São Francisco perdeu de 2-0 para o Castanhal e o Capitão Poço 1-1 com o Cametá. É o Campeonato Paraense que tem Remo e Paysandu na segunda divisão do futebol brasileiro. Vamos torcer também que a Tuna
possa viver também os seus melhores momentos, a turma que já protagonizou bons jogos, inclusive com nossos times aqui, com o Ceará e o Fortaleza. Hoje, na quarta rodada, lá na Paraíba, o Alto Esporte foi 2-2 com o Nacional de Patos, Campinense 6-0 no Picuiense. A gente teve o Alto Esporte 0-0 com o Souza, o 13 fez 1-0 no Serra Branca e o Pombal ganhou de 1-0 do Botafogo. Então, surpresa, o Botafogo perdendo, o Belo perdendo uma rodada. No Paraná, Juan, teve o clássico Atletiba que foi marcado pelo o racismo, né, que sofreu o Léo Pelé, zagueiro do Atlético Paranaense. Léo Pelé, ex-Vasco, ex-São Paulo. O Londrina que fez 3-0 no Paraná, o Paraná que parece que infelizmente não tem jeito, vai voltar para a segunda divisão do Paranaense. Se não se cuidar, o Andraus perdeu 3-1 para o Maringá, o Operário 3-0 no São Joséense, o Cascavel 1-0 no Azures, o Rio Branco 2-0 no Cianorte e o Coritiba 0-0 com o Atlético Paranaense. No Pernambucano, Afogados da Engazeira 1-1 com o Petrolina, o Central perdeu em casa 1-0 para o Sport, o Retro 1-1 com a equipe do Jaguar e o Clássico Náutico fez 2-1 na equipe do Santa Cruz. Primeira derrota do Santa Cruz no Pernambucano. Isso, no Piauiense a gente teve também rodada, o 4 de julho, quebrou a invencibilidade do Parnaíba, foi 1-0, 4 de julho. A gente teve o Oirense perdendo para o Piauí 1-0 e o Fluminense fez 4-1 no River, aí é o Campeonato Piauiense. No Potiguar também teve rodada, Rua. Teve o Potiguar de Mossoró fazendo 2-0 no Baraunas, o Laguna 5-0 no Globo, o ABC 1-0 no América de Natal e o Santa Cruz de Natal 5-1 no Fosse Luz. Esse campeonato que está tendo muitas goleadas, está aí o Campeonato Potiguar. O Carmópolis perdeu 2-1 para o Confiança. Esse é do Sergipano já, né? Já no Campeonato Sergipano. O Carmópolis perdeu 2-1 para o Confiança. O Lagarto 1-1 com o Dorense. O Guarani 1-0 no Barra. O Sergipe perdeu de 1-0 para o Falco. O América de Sergipe empatou 1-1 com o Itabaiana. O Itabaiana que está na Série C. Eu quero ver um time com o nome de Barra ganhar um jogo, pelo amor de Deus, Juan. No Sul Mato Grossense a gente teve a terceira rodada, Juan. O Operário perdeu de 4-0 para o Ivinhema. O Costa Rica 2-2 com o Navairense. O Dourados 3-0 no Águia Negra. O Pantanal 4-1 no Coxim. E o Aquidauanense perdeu de 3-2 para o Corumbaense. Parece nome de doença. Juan, a gente, nesse final de semana, nesse meio de semana e o próximo final de semana é criado de muita expectativa com a Supercopa do Brasil, que vai acontecer em Belém, tá certo? No Mangueirão, Botafogo campeão brasileiro e o Flamengo campeão da Copa do Brasil, jogão de bola. Esse jogo aqui vai passar na Globo, tá certo? Jogão de bola, e um dos dois times vai já comemorar o primeiro título do ano, tá certo? O primeiro título do futebol brasileiro. Lógico que o São Paulo foi campeão da Copinha, mas no profissional sai domingo, tá certo? É praticamente a abertura do futebol brasileiro, campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, e o campeão do Brasileirão, o Botafogo, a Supercopa do Brasil, o Flamengo, que é o maior campeão, já ganhou 2 vezes, tá certo, Luzinho? No futebol argentino, a gente teve a abertura, primeira rodada, abertura, e assim, o líder lá na primeira rodada é o Tigres. O Tigre ganhou justamente do líder, do atual campeão, do Vélez Sarsfield. Então, apertura na Argentina, primeira rodada, o Tigre é o líder, Juan. Em que o Central Córdoba fez 1-0 no Aldosivi, o Boca 0-0 com a Argentinos Júnior. Essa será mais uma temporada tumultuada para o Boca Juniors. O Platense 1-1 com o River Plate, o Estudiantes 3-1 no União Santa Fé, o Instituto 3-0 no Ginásio La Plata, o São Lourenço 1-0 no Tajeres de Córdoba, o San Martín perdeu de 1-0 para o Atlético Tucumã, o Belgrano 1-1 com o Huracan e o Independiente no Sarmiento Unido. Continuando, o Barraca Central perdeu 3-1 para o Racing, o Barraca Central que é um incógnito, né? Só perde, mas nunca cai. O News Old Boys perdeu de 1-0 para o Independente Rivadavia, o Defensa e Justiça perdeu de 1-0 para o Banfield, o Lanús perdeu de 1-0 para o Deportivo Riestra, o Godoy Cruz perdeu de 3-0 para o Rosário Central e o Tigre 3-0 no Vélez Sarsfield. Tá aí, campeonato argentino. É uma apertura, Juan. A gente teve. Apertura que agora tem 30 equipes. Exatamente, o Juanzinho. Na Europa, fala futebol europeu agora. Lá em Portugal, o Sport, que é o líder, com 47 pontos e 6 pontos acima
do segundo colocado, o Benfica, teve rodada completa lá na Primeira Liga de Portugal. O Braga fez 3-0 no Boa Vista, o Porto 1-1 no Santa Clara, o Interno do Estoril 1-0 no Vitória de Guimarães, o Sporting 2-0 no Nacional da Ilha da Madeira e o Casa Pia 3-1 no Benfica. Tá aí, se alguém tinha alguma dúvida que o Casa Pia está se dando bem no campeonato, essa dúvida não existe mais, venceu um dos 3 grandes. O Farense perdeu de 2-1 para o Rio Ave, o Famalicão 0-0 para o Estrela da Amadora e o Aroca 1-0 na equipe do Moreirense. Na Eredivisie, o PSV é líder, 49 pontos, apenas 4 pontos à frente do Ajax, segundo colocado. O Ajax tem um jogo a menos. O Juan vai trazer os resultados de mais uma rodada da Eredivisie. Eredivisie que tem, como eu falei, repito, a equipe do Ajax na segunda colocação. O líder é o PSV. O AZ que fez 2-1, que perdeu de 2-1 para o Sparta Rotterdam. O Al-Wish que deu 1-0 no Willen. Há quanto tempo que eu não vi o Al-Wish ganhando? O Fortuna Cidade perdeu de 4-1 para o Zulu. O Groningen 1-0 no Heerenveen. O PSV 3-2 no Breda. E o Heracles 1-1 com a equipe do Trash, agora Bundesliga. O líder é o Bayern de Munique, 48 pontos. O segundo colocado é o Leverkusen, tem 42. Rodada 19. Que o St. Pauli fez 3-0 no Union Berlim. O Hoffenheim 2-2 com o Frankfurt. A gente teve o Mönchengladbach fazendo 3-0 no Borro. O Leipzig 2-2 com o Leverkusen. A gente teve também a equipe do Dortmund empatando 2-2 com o Bremen. O Dortmund está muito abaixo do esperado. O Freiburg perdeu 2-1 para o Bayern. O Augsburg 2-1 no Heidenheim. O Mainz 2-0 no Stuttgart. E o Wolfsburg 2-2 com a equipe do Holstein Kiel. Juanzinho, a gente teve rodada também na Ligue 1, rodada 19, onde lá o líder é a equipe do PSV, Juan, e está bem à frente, PSV da Holanda. Então o Juan vai trazer os resultados também da rodada 19. Que o Nice fez 2-0 no Olympique de Marseille, o Nantes 1-1 com o Lyon, o Toulouse perdeu 2-1 para o Montpellier, o Lens 1-0 no Angers, o Le Havre perdeu de 1-0 para o Brest, o PSG 1-1 com o Rennes, o Strasbourg 2-1 no Lille, o Mônaco 3-2 com o Rennes e o Alcheri 1-1 com a equipe do Saint-Étienne. Lá na La Liga, Juan, na Espanha. A gente teve um senhor passeio do Barcelona. Isso, o Real Madrid é líder, tá certo? Tá com 2 rodadas, né, que tomou a liderança e vem mantendo essa liderança, ganhou fora de casa. Então, o Real Madrid é o líder depois de 21 rodadas, mano. Só faltam 17 rodadas, é contagem regressiva. O Real Madrid que não ganhou a Supercopa da Espanha, mas é líder, tá certo? E quer manter essa liderança. Ele que possivelmente vai se classificar na Liga dos Campeões da Europa, mas não entre os 8, mano. Então vai ter que jogar uma fase a mais o time merengue. O Barcelona que fez 7-1 no Valência. Um senhor atropelo, o Atlético de Bilbao 0-0 com o Leganés, a Real Sociedade perdeu de 3-0 para o Getafe, o Raio Vallecano 2-1 no Girona, o Valladolid perdeu de 3-0 para o Real Madrid, o Sevilha 1-1 com o Espanhol, o Atlético de Madrid 1-1 com o Villarreal, o Mallorca perdeu de 1-0 para o Betis e o Las Palmas 1-1 com o Osasuna. O Atlético de Madrid que é segundo colocado, mas o Barcelona já está bem próximo. Na Itália, o Nápoles ganhou de virada na Juventus. A Juventus até vencia 1-0, mas sofreu um empate. E o Nápoles, né, continua ali sobrando na liderança, ganhando dos seus principais adversários. Ganhou da Atalanta na rodada passada e agora bateu na Juventus de virada. A Lazio que perdeu 2-1 para a Fiorentina, o Lecce pegou 4-0 da Inter, o Udinese perdeu 2-1 para Roma, o Milan fez 3-2 no Parma, o Empoli 1-1 o Bolonha, o Napoli 2-1 na Juventus, o Como perdeu de 2-1 para a Atalanta e o Torino 2-0 no Cagliari. E agora a Premier League, a melhor liga do mundo, em que o City parece que reencontrou os caminhos. O City, exatamente, está ali, já 12 pontos da liderança, né? Muito difícil, mas está ali já dentro do G4, já consolidado dentro do G4. O City que cresce muito, principalmente no segundo turno. Então o Liverpool ainda sobra na liderança. A gente teve rodada e o destaque foi a vitória do Manchester United fora de casa, E lógico, do City, né? O City ganhou o clássico em cima do Chelsea. Que o Fulham perdeu de 1-0 para o Manchester United, o Aston Villa 1-1
com o West Ham. O Crystal Palace perdeu 2-1 para o Brentford. O Tottenham pegou 2-1 do Leicester. O Tottenham, que por incrível que pareça, está mais ameaçado que o próprio Manchester United. Saco de pancada nesse momento na Premier League, a equipe do Tottenham. O Manchester City 3-1 no Chelsea. O Bournemouth 5-0 no Nottingham. Tá aí o time que estava na terceira colocação. Ainda está outro saco de pancada, né? O Brighton perdeu de 1-0 pro Everton. O Liverpool 4-1 no Ipswich. O Ipswich, que não aguenta mais sofrer, em uma semana tomou 6-0 do City na sua própria casa e agora tomou um 4-1 do Liverpool em Anfield. 10 gols em 2 jogos. E lembra o Júlio César. O Southampton perdeu de 3-1 pro Newcastle. O Wolverhampton perdeu de 1-0 pro Arsenal. O Arsenal, que ainda persegue, não de perto, mas ainda persegue o Liverpool. O Arsenal que parece que vai ficar no gosto mais uma temporada. Juan, para finalizar o bate-bola, na quarta-feira, como a gente falou, né, tem a última rodada da Liga dos Campeões da Europa, 18 jogos, todos começando às 17 horas, e a gente tem, Juan, nesse momento, lógico, pode haver mudanças, e vai haver mudanças. A gente tem o G8 classificando direto para as oitavas de finais, o Liverpool em primeiro, o Barcelona em segundo, o terceiro é o Arsenal, o quarto a Inter de Milão, o quinto é o Atlético de Madrid, o sexto é o Milan, o sétimo é o Atalanta, o oitavo é o Leverkusen. Aí do nono ao 24º vão para uma espécie de 16avo de final, que lá eles chamam, Juan, de repescagem. E o Juan vai trazer os times que estão da nona à 24ª colocação e nesse momento iriam fazer essa repescagem. Aqui temos o Aston Villa, o Mônaco, o Feyenoord, o Lille, o Brest, o Dortmund, o Bayern. Temos também o Real Madrid, a Juventus, o Celtic, o PSV, o Clube Bruges, o Benfica, o PSV, o Sport e o Stuttgart. Nota-se a ausência, por exemplo, do Manchester City. É o City, Juan, que precisa ganhar o seu jogo, né? Caso não ganhe, estará fora, inclusive, da repescagem, né? Então, de 36 times, classificam 8 direto e classificam do nono ao 24º, você ficar de fora, é realmente uma temporada muito ruim, tá certo? Mas, nesse momento é classificar, se não der entre os 8, o City não dá mais, é classificar entre os 24, e daí a competição, quando começa o mata-mata, é uma competição totalmente diferente, todo mundo com chances iguais, e o City, né? O City não está de brincadeira, o City é um bom time, pode se ajeitar e ainda brigar pelo título. Tá certo, Luiz? Então, a final de bate-bola, né? Por hoje tá bom. Hoje a gente não vai finalizar com o hino, né? A gente, quando faz ao vivo no YouTube, o YouTube não deixa a gente finalizar com o hino. E a gente vai ficar acompanhando mais uma rodada do Manjadinho, acompanhar também essa rodada da Liga dos Campeões da Europa na quarta-feira, Taça Guanabara, também o Campeonato Paulista. E, Juan, na quinta-feira, Liga Europa também, 18 jogos. E onde Manchester United tem que se classificar entre os 8. Pode haver muitas mudanças também, inclusive na Liga Europa. Aí, Juan, como a gente falou no início, na próxima sexta-feira, nós não faremos o bate-bola em horário normal. Como vai ter essas competições, é provável que a gente faça o bate-bola ao vivo no YouTube, no Facebook. No Facebook ou no YouTube, mas é bem provável que seja no YouTube, a gente faça 5 horas. 5 horas a gente faz o programa na sexta, 5 horas, 5h30. Porque às 19 horas a gente vai para o Babeba Legal fazer o sorteio do torneio de penalidades do meu amigo Emanuel Alex, tá certo? No mesmo dia haverá lá um bolão, mas nós vamos lá fazer o sorteio, 50 duplas inscritas, lá também a gente vai divulgar a premiação, vai ser sensacional, show de bola. No sábado, dia 1º de fevereiro, a partir das 9 horas, esse torneio de penalidades com cobertura total da TV FP de Esporte, com o narrador buliçoso, o Benarte, que é diretor-geral da TV FP de Esporte. Um abraço, até sexta-feira com mais um bate-bola e também com o sorteio do torneio do Emanuel no bar Beba Legal.